Fim de ano é considerado uma época de alegria, festa, comemoração, não é mesmo? Mas nem sempre. Às vezes, essa felicidade pode significar tristeza e uma certa desesperança para algumas pessoas. Há quem chame esse fenômeno de síndrome do fim do ano, ou dezembrite. Olha isso! Mas por que isso acontece? Para responder essa pergunta, a gente conversa agora com um psicólogo especialista em ansiedade, o mal do século, minha gente. Fernando Ferreira, seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Nossa, a gente é muito ansioso, né, Fernando? Sim, a gente tem com frequência, né, nesses tempos mais atuais, visto cada vez mais as pessoas mais ansiosas. Né? Tem sido muito comum. É engraçado porque hoje mesmo eu estava dando uma olhada no LinkedIn e eu vi um depoimento de uma moça e ela falando que essa é uma época que as pessoas, né, falam muito, que tá feliz, agradece ao ano e tal, e que ela estava num certo desespero, porque seria mais um ano que ela passaria sem um emprego fixo e que isso a perturbava de uma certa forma. E aí eu fiquei pensando quantas pessoas, né, perderam o emprego na pandemia e ainda não conseguiram conseguir uma estabilidade de alguma forma, né? De ter um emprego novamente. E é um pouco disso, né? Dessa sensação. Porque a gente sempre faz essa pergunta. O ano está acabando, o que eu fiz? Sim. Será que deu certo ou não? Será que eu cumpri com o que eu queria? Como é que é essa síndrome de fim de ano? Exatamente isso. Essa síndrome de fim de ano, também chamada como dezembrite, é o momento em que a pessoa entra em contato ou com o ano que passou, né? O que eu fiz desse ano, o que eu consegui fazer, o que eu atingi, né, daquelas minhas metas, ou ela fica pensativa em relação ao próximo ano, não é? Como vai ser o ano seguinte, 2023? Como é que eu vou buscar as minhas metas, né? Então, no caso dessa pessoa que fez a participação com a gente, ela ficou um pouco ansiosa em relação ao que foi e o que ela não conseguiu, que no caso é um emprego fixo, não é? Então, essa síndrome do final de ano tem a ver com o momento que a gente fica um pouco angustiado, não é? Ou com o passado ou com o presente, ou, desculpa, o futuro. Com o futuro. Sim. Mas isso tem um equilíbrio? Isso é bom de alguma forma? Olha, eu acredito que a ansiedade, se a gente tiver ela em um grau moderado, ela até não faz mal, digamos, né? A gente tem que ficar atento ao nosso próprio feedback, né? Será que isso está me fazendo mal? Está me deixando muito angustiado? Aí é um problema. Agora, se eu estou apenas, digamos, me antecipando a cenários futuros, né? Então, o próximo ano está por vir, o que eu posso fazer, como eu posso me organizar para que as coisas que eu não fiz em 22, que eu consiga fazer em 23? Tudo bem, eu estou me antecipando ao futuro de uma forma saudável. O problema é quando eu fico muito ansioso, muito angustiado em relação a isso. Então a gente tem que estar pensando, como que está isso para mim? Está num grau ok? Então tudo bem. Agora, se isso está me trazendo prejuízos para as minhas relações, por exemplo, aí é um ponto de alerta. Como que a gente pode observar se essa ansiedade ou se essa angústia, ela está atrapalhando um pouco a nossa saúde mental? A gente pode observar um primeiro ponto. Muitas pessoas às vezes vão no meu consultório e relatam assim, eu não consigo ficar presente onde eu estou. Por exemplo, a pessoa está num jantar com a esposa ou com o marido e a cabeça dela não está ali. Ela está pensando no trabalho, numa meta, numa coisa que ela tem que fazer. Isso prejudica aquela relação, a outra pessoa sente que ela não está presente. Isso traz para a própria pessoa uma frustração, algum tipo de sentimento e também para a pessoa que está junto com ela. Então, se a pessoa percebe que os pensamentos estão um pouco desorganizados, digamos, né? Ou seja, eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou aqui, mas estou pensando no futuro ou no passado. Se isso está trazendo prejuízo para mim ou para as pessoas à minha volta, isso é um primeiro ponto de atenção. E onde pode essa complicação nos levar? Olha, eu vejo que ela atrapalha muito como a gente convive, né? Então, essa questão pode atrapalhar muito a minha relação comigo, não é? Eu fico muito desorientado, às vezes eu fico muito zangado, às vezes eu fico muito triste. Então a minha relação comigo mesmo fica prejudicada. Eu não funciono, né, de uma maneira saudável e equilibrada. Eu estou sempre flutuando. E ela atrapalha as relações com as outras pessoas. Atrapalha relações de trabalho, relações em casa, né, com a esposa, com o filho. Então, essa questão da ansiedade, a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas, na maioria das vezes, vai deixando a ansiedade, sabe? Percebe que está ansiosa, mas não trata. Isso vai prejudicando as nossas relações e trazem prejuízos maiores se a gente não cuidar. Então,
uma questão muito importante, a gente dá atenção para isso sim. Boa. O Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tem uma perguntinha. Doutor, você acha que a pressão da sociedade, da família também, relacionada aos jovens, né, que precisa escolher uma faculdade, precisa escolher uma profissão muito logo, você acha que isso dificulta também a ansiedade principalmente dessa faixa etária, enfim, dos adolescentes? Sim, os jovens eles são bastante afetados pela ansiedade, principalmente com essas escolhas, né? Então eu citei que a síndrome de final de ano, ela é um momento de angústia. E a angústia, geralmente, ela aparece na nossa vida quando a gente está em contato com escolhas. O jovem nessa idade, 17 anos, ele tem muitas escolhas a realizar. Profissão, carreira, o que ele vai fazer, entre várias outras escolhas do mundo jovem. Então, dependendo do como esse jovem é cobrado, isso pode prejudicar ele. Se eu tenho uma atitude com o meu jovem de cooperação, de compartilhar, de diálogo, e eu oriento esse jovem, isso pode ser bacana e saudável para ele. Se eu pressiono esse jovem, se eu aperto ele, se eu deixo ele mais angustiado que a própria idade já deixa, o momento que ele vive, eu prejudico a saúde emocional desse jovem. E aí, às vezes esse prejudicar leva para a fase adulta e a gente continua tendo esses gatilhos, essa ansiedade piora ainda mais, né, doutor? Sim, forma um padrão na pessoa em que ela fica sempre muito angustiada e muito tensa em momentos de escolha. Isso a pessoa leva para a vida adulta. Então é um profissional que, né, no caso, é um adulto que na fase profissional ele pode ter dificuldade com as escolhas profissionais. Ele pode ter dificuldade com uma série de escolhas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente faz com o jovem ali no momento de formação dele vai colaborar para a formação dele enquanto adulto. Ai. Tem perguntinha de WhatsApp para você. Vamos lá. Temos uma perguntinha para o doutor, da Érica de Brasília. Boa tarde, Abiléu. Gostaria de saber se o excesso de ansiedade causa dor física e qual a melhor forma de controlar. Muito obrigado, Érica. Muito legal essa pergunta, doutor. Causa essa dor física até? Sim, causa porque geralmente a pessoa ansiosa, ela fica muito tensa, tanto no pensamento, na sua mente, com muitos pensamentos acelerados, né? E a tensão aparece no corpo também. Então ela vai experimentar o peito, às vezes, muito tenso, muito apertado, o abdômen, uma dificuldade na respiração. Então causa dor física, sim, porque a pessoa vive um estado de tensão por completo. Além da mente, o corpo também está implicado nisso, né? Uma dica muito simples para as pessoas é um exercício básico de respiração. Por quê? Como, doutor? Quando eu tomo um tempinho para fazer uma respiração, eu vou respirando e acalmando os músculos do meu peito, da minha barriga, vou deixando o meu corpo fluir com um pouco mais de serenidade, eu vou acalmando primeiro o meu corpo, eu vou desfazendo essas tensões da ansiedade, vou respirando com calma. Deixando o ar só sair ver o doutor com bastante respirando, já vai leveza. dar calma. Exatamente. E eu, ao acalmar o meu corpo, automaticamente isso vem para a mente. Então a nossa mente tende a se acalmar um pouquinho e ficar um pouco mais ponderada, mais leve, menos acelerada. Isso vai refletir no corpo, né? Então a gente trabalha o corpo, ele alinha a mente, né? Mente e corpo estão intimamente relacionados. E existe um tratamento, doutor? Porque geralmente tem pessoas que já são ansiosas, né? E nessas épocas ficam ainda mais. Que tipo de tratamento que a gente pode fazer para isso de repente não virar uma depressão ou qualquer outra coisa ainda mais séria? O tratamento mais recomendado é psicoterapia com o psicólogo. Então é importante a pessoa fazer um processo de terapia, porque essa ansiedade geralmente ela tem raízes lá na infância, no como foi a infância dessa pessoa, na formação escolar, no começo da fase adulta, nas primeiras atividades profissionais. Então foi um padrão de ansiedade que foi se formando na pessoa. Na terapia isso vai ser trabalhado, não é? Então a pessoa vai ressignificar algumas coisas, terão aprendizados que vai ensinando essa pessoa como lidar com a ansiedade, como funcionar, entre aspas, né, enquanto adulto, de uma forma menos ansiosa. O tratamento mais recomendado agende uma consulta com o psicólogo de avaliação e ela vai receber os caminhos, né? O psicólogo vai orientar, olha, faça isso, tenta trabalhar isso, eu recomendo que você faça isso.
a pessoa recebe um tratamento direcionado e personalizado. Isso é muito importante e acho que essa coisa que você falou dos adolescentes, né? Uma forma dos pais também auxiliarem e também seu esposo, de repente você que é uma pessoa ansiosa ou vice-versa, né? Seu esposo é ansioso. A gente também pode facilitar isso, né, doutora? A gente também pode não dar os gatilhos para essas pessoas, que acho que essa coisa de ficar fazendo muita pergunta, de ficar colocando mais contra a parede, isso também piora um pouco a ansiedade. Como que a gente que observa, que convive com alguém que tem ansiedade, a gente pode ajudar? Eu gosto sempre de usar duas palavras, que é o compartilhar e o cooperar. Ou seja, se eu estou identificando uma pessoa que está em um estado, por exemplo, um jovem, né, escolha profissional, que carreira que vai seguir, como um exemplo, eu posso compartilhar com esse jovem, né, ou seja, olha, na minha história eu fiz isso, eu acho que isso é um caminho bem assertivo. Às vezes você tem que ver para você o que você gosta, ou seja, eu estou compartilhando. Eu estou... Não estou impondo. Exatamente, eu estou tendo uma relação de forma horizontalizada e não verticalizada, né? No sentido que não sou eu que dou os seus caminhos. Eu compartilho com você o como foi a minha história, as minhas escolhas. Então, compartilhar é uma boa atitude. Uma outra é cooperar. Se eu identifico que esse jovem está com uma dificuldade, o que eu posso te ajudar? Você tem alguma dificuldade? Eu posso te ajudar com alguma coisa, né? Então, por exemplo, o jovem quer saber como funciona a profissão X. Será que eu consigo levar esse jovem? Eu tenho alguém na minha rede de contatos que tem essa profissão e de repente eu consigo fazer uma ponte para que ele conheça essa profissão mais de perto? Eu estou cooperando com ele. Então, eu estou facilitando para que esse jovem tenha mais informações a respeito de profissão, sem que ele se sinta apertado. Isso é muito, isso é respeito, né, com as pessoas, respeito com o sentimento das pessoas. E a gente tem que pensar, eu sei que às vezes é difícil, né, doutor, porque a gente quer completar o nosso caderninho de tarefas, que geralmente a gente faz para todo início de ano, mas muitas coisas que você não planejou, você teve que realizar. Né? Eu acho que se a gente olhar por esse lado também, olha, eu não consegui fazer isso, mas eu fiz isso que eu nem imaginava que eu precisei fazer e foi legal. Eu acho que isso também, esse balanço, é importante a gente fazer na hora que a gente está respirando, né? E falando, peraí, nem de tudo foi ruim e o que eu não fiz ainda dá tempo, porque por mais que exista essa coisa de passar de ano, eu acho que é só um período, mas é de um dia para o outro. É só um dia que é 31, no outro dia vai ser 1º de janeiro e você vai ter o ano inteiro para poder refazer as suas coisas, né, doutor? Sim, é um pouco de paciência, não é? Sim. Eu gosto de trabalhar com a palavra desculpar, ou seja, tirar a culpa. Por quê? Às vezes a gente faz um planejamento, só que acontecem imprevistos, não é? Então, eu tinha trilhado essas atividades. No entanto, aconteceu um imprevisto, eu tive que dar atenção para outras. Então, acontece o que você falou. Olha, eu não fiz isso, mas olha o que eu fiz. Então, essa atitude de eu desculpar, eu tiro a culpa. Ok, isso é o que foi possível para esse ano. O que não foi possível, eu vou fazer em 2023, né? Então, a atitude de leveza ajuda muito a gente ter uma vida mais equilibrada. Com certeza. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, gostei muito do nosso bate-papo. Eu também. Eu quero falar mais sobre isso, viu? Para que a gente seja menos ansioso, que a gente cuide melhor da nossa saúde mental, para a gente ter relações mais afetuosas com as pessoas. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito Feliz obrigado. Ano Novo. Para você também. E ó, se desculpe, se perdoe, eu acho que é uma das melhores formas da gente entender um pouquinho mais da gente, viu? Se ficou com alguma dúvida, ó, @fernandoferreira.psicólogo e tem também o site que é psicólogofernandoferreira.com.br. Ele já vai voltar outras vezes pra gente conversar mais. Beijo, Obrigado. doutor.